Jojo Todinho, larga a mão de ser mentirosa, mulher. Tu teve a coragem de dizer que tu recusou uma proposta de 1,5 milhão de reais do PT para apoiar o Lula em 2022. Deixa tua cara no treme não, criatura. Te manda. Tu acha que a pessoa que já ganhou rios de dinheiro fazendo propaganda de jogo do Tigrinho, jogue com responsabilidade. A pessoa que passou a vida inteira fazendo fortuna em cima do dinheiro do Pink Money da comunidade LGBT, comunidade essa que ela hoje e que sempre repudiou, que nunca foi simpatizante. A senhora agora tá mentindo assim de maneira compulsiva, vai te tratar, mulher. E outra coisa, quem disse que tu tem um cachê que vale 1,5 milhão pro PT te pagar para apoiar o presidente Lula na campanha eleitoral? Criatura, nenhuma celebridade de verdade, nenhum artista famoso de verdade o PT pagaria cachê tão alto assim para fazer propaganda em campanha eleitoral pro Lula. Quem dirá tu, que é uma subcelebridade, que a tua fama hoje em dia está pautada somente em polêmicas, em barracos, porque você não possui talento nenhum a não ser para fazer confusão. Musa de uma música só. E só para concluir, PT já negou essa informação que essa senhora passou ontem num blog, num podcast da extrema direita chamado Brasil Paralelo, que é um lixo. 8 fatos que provam que o Bolsonaro queria dar um golpe de Estado e matar o Lula, Alexandre de Moraes e Alckmin. Número 1. Reuniões em julho de 2022 do Bolsonaro com o ministro da Justiça, ministro da Defesa e da Inteligência para montarem as estratégias de disseminação em massa de fake news sobre a segurança do processo eleitoral brasileiro. Número 2, representação eleitoral com dados falsos. O partido do Bolsonaro apresentou na Justiça Eleitoral uma contestação de que os resultados dos votos do segundo turno não estavam ok, sendo que estava tudo ok. Lembra que a proposta do partido do Bolsonaro era questionar somente os votos presidenciais. Para eles não houve fraude nos votos de senadores, de deputados e governadores. A fraude foi só nos votos do Bolsonaro. Coitado. Terceiro, pressão ao comando do Exército. A carta aos comandantes do Exército, feito pelos militares, tinha anuência, concordância do Bolsonaro, como uma forma de pressionar a alta cúpula a dar um golpe junto com ele. Quarto, a minuta golpista, que tinha como objetivo intervir na justiça eleitoral e promover novas eleições. Quinto, plano de assassinatos e capturas do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes, o chamado Operação Punhal Verde e Amarelo. Sexto, nova reunião com os comandantes das Forças Armadas em dezembro de 2022, tentando persuadi-los a aceitar dar um golpe junto com o Bolsonaro, onde somente o da Marinha aceitou, o do Exército e das Forças Aéreas não aceitaram. Sétimo, participação de auxiliares próximos, aqui diz respeito aos kids pretos, em sua grande maioria, que é a elite das Forças Armadas especializadas, treinadas para guerrilha, para guerra civil. O oitavo e último, encontro com o general Estevão Teófilo, que era um general que estava disposto a liderar as suas tropas para tomar o poder. E que após essa reunião que o Bolsonaro teve com ele, e no mesmo dia ele fez um discurso na Alvorada, alimentando a possibilidade de golpe. Gente, vamos lá, vamos ser sincero, vamos falar sério. O Bolsonaro passou o mandato dele quase todo, dia sim, outro não, ameaçando um golpe de Estado. Para vir agora, a essa altura do campeonato, dizer que senhorinhas com Bíblia debaixo do braço que quebraram Brasília, jamais elas queriam dar um golpe, sendo que esse povo estava todos eles de frente para o quartel pedindo todo dia golpe. Eles queriam destruir tudo ali para obrigar as Forças Armadas a intervirem e assumirem o poder. Tanto o Bolsonaro quanto o Michel Temer, que é outro golpista, disseram ontem que não tinha quantidade de militares suficiente para dar o golpe não. E aí? A reunião que ele teve com general Teófilo, que disponibilizou as tropas dele para tomar o poder. Olha, o medo do Bolsonaro ser preso, porque as evidências, tudo isso que eu mostrei para vocês, a Polícia Federal tem como provar, tá? Tem provas materiais que comprovam tudo isso, tá? O medo dele ser preso, minha gente, tá tão grande que já dizem nos bastidores que ele está procurando asilo em alguma embaixada de algum país que o presidente seja líder dele, como seja amigo dele, como o da Hungria, onde ele já passou 2 noites lá dormindo com medo de ser preso. O ministro Alexandre de Moraes já enviou hoje todo o processo, inquérito, que indiciou o Bolsonaro e 16 outras pessoas, incluindo os militares de alta patente,
pela tentativa de golpe. E acredita-se que até o final do primeiro semestre de 2025, Bolsonaro seja julgado e condenado e preso. A Polícia Federal informou que esses militares, eles agiram iguais bandidos, que eles agiram utilizando os mesmos métodos de organizações criminosas, semelhante ao que usaram para matar a Marielle. E a gente, se você for ouvir os áudios, você vê o sotaque daquele povo, a forma como eles falam, que é uma voz de bandido mesmo. Muda só os termos técnicos, mas é idêntico à voz de bandido. Se você ainda não ouviu os áudios, no meu perfil eu postei o vídeo completo com todos os áudios. Entra e assiste para você. E o Michel Temer, que é um golpista de carteirinha, como eu já falei agora há pouco, ele minimizou os ataques do 8 de janeiro e disse que aquilo dali não foi tentativa de golpe, porque não teve tropas nas ruas. E que fizeram da mesma forma quando ele quis tentar aprovar a reforma da Previdência, que militantes da esquerda invadiram e quebraram algumas coisas. A diferença usurpadora é que os militantes da esquerda que entraram e quebraram as coisas, eles estavam lutando para não aprovar a reforma da Previdência. Esses daí estavam lutando para tirar um presidente eleito democraticamente do poder, para dar um golpe. Mas não me causa surpresa, porque vindo de você, isso é o mínimo que a gente pode esperar. Inclusive, o Silas Malafaia foi condenado pela justiça a se retratar por ter dito que esses militantes que quebraram Brasília na época da reforma da Previdência eram todos do PT e organizados pelo PT. Que obviamente não era verdade. Por isso que ele foi responsabilizado a se pronunciar, a se explicar que ele passou essa informação errada, sob pena de multa de R$1.000 por dia. Esse general aqui que está preso, ele passou para os deputados bolsonaristas durante a CPI do golpe todo o roteiro de como eles deveriam usar para justificar o 8 de janeiro, para dizer que não era um golpe. O jornal The New York Times destinou uma página inteira só para falar do Bolsonaro com o título: o movimento da extrema-direita do Brasil e seu líder, ex-presidente Jair Bolsonaro, vem tendo alguns dias desafiadores. Ou seja, está dizendo que a vida não está nada bem para o Bolsonaro. E a ONU acusou o Bolsonaro de permitir invasões em terras indígenas e contribuir para o aumento da violência contra essas comunidades.